Se é criança, imagina! Educação sexual para criança é muito novo para isso. Tá querendo ensinar o quê? As crianças a fazer sexo? Não, nunca. Aí se é adulto, educação sexual, não preciso disso. Eu já sei de tudo, vou aprender o quê? Agora que eu já sou adulta. Sendo que o que aprendeu foi baseado, né, nos filmes de Hollywood e em videoclipes de música. Olá, mulheres divinas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa, psicanalista e trabalho com a sexualidade de uma forma mais holística. E nesse vídeo eu quero te fazer esse chamamento do quanto provavelmente o que você pensa ser educação sexual não seja exatamente o que é de fato. Então, trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar e como eu quero que esse vídeo seja bem prático, bem objetivo, vamos direto ao primeiro ponto que é muito importante. Por que educação sexual é importante? Tá? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que ainda nos dias atuais, o tema sexualidade ele ainda tem muitos tabus. Mas sexualidade faz parte da vida humana. E quando a gente pensa nas terapias integrativas, num olhar mais holístico da vida, a sexualidade ela é vista como uma energia primordial, como energia sexual mesmo. E que não necessariamente sexualidade está ligada direto ao ato sexual em si, mas como uma energia que é intrínseca da vida humana. É por isso que faz todo sentido se falar sobre sexualidade infantil. A gente já vai chegar nesse ponto da educação sexual na infância, mas eu quero já te fazer esse chamamento do quanto nas terapias integrativas, holísticas, a sexualidade ela é vista como uma energia. E aí a psicanálise mesmo trabalha com o conceito de libido, que é também essa pulsão, que é esse movimento pela ação, pelo desejo. E que não necessariamente é só uma libido sexual, mas a nossa forma também de ir atrás, de aproveitar e ter energia para fazer as coisas na vida. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro tema também importante da gente colocar sobre a importância da educação sexual é, linkando já com a psicanálise, o próprio Freud já falava que a sexualidade ela é sempre um encontro traumático. E claro que dessa frase dá para se fazer aí horas de debate. Mas aqui eu quero colocar um ponto principal, que é o quanto a repressão desse tema sexualidade, que ainda existe, é muito presente na nossa sociedade ainda hoje, o quanto isso acaba tornando o desenvolvimento de uma sexualidade saudável, acaba tornando traumático o desenvolvimento do que era para ser saudável. Tá? Então, quanto mais informação, discussão, troca de experiências, possibilidades aí de se resolver problemas relacionados à sexualidade, uma sensação de segurança também para compartilhar dúvidas e experiências é fundamental para tornar a vida sexual e a utilização dessa energia sexual também o mais saudável possível, tá? Então, é importante a gente linkar esses temas também. Um outro autor desse mais ligado à parte da psicossomática, o Rutger Dawkins, ele vai falar sobre a sexualidade como uma busca de integração de polaridades. Então, aqui também é interessante a gente pensar o quanto o tema sexualidade ele é esse movimento de integração. As culturas orientais, o próprio Yin Yang, o Tantra, tem esse olhar mais integrativo e mais unido com outras
possibilidades quando se fala de sexualidade. Aqui no Ocidente é tudo mais fechadinho ali no ato sexual e por muito tempo era ligado exclusivamente à procriação em si. Mas aqui, com uma própria visão holística da sexualidade, vou também colocar esse olhar de ver a sexualidade como uma forma de união, como uma forma de conexão entre polaridades, tá? Então, só por esses temas aí que eu trouxe da importância de se falar de sexualidade, é possível você ver que falar de educação sexual é muito além de se falar de posições. Então, muita gente ainda pensa educação sexual como ensinar a fazer sexo, como falar de posições sexuais, quando na verdade vai muito além disso, tá? Então, vou falar agora sobre alguns tópicos sobre educação sexual infantil, educação sexual adulta, tá? Vai ter que ser bem breve, porque são assuntos bem longos que denotariam muito tempo, muita discussão, mas que eu espero que possa te gerar benefícios, tá? Mas desde já vou te fazer um pedido. Se você ainda não me segue, clica aí e começa a me seguir. Curte também o vídeo para eu saber se esse tema te interessa, para eu trazer outros conteúdos sobre isso. Vai ser bem importante para mim, tá bom? Então vamos primeiro à abordagem de educação sexual para crianças. Essa eu acho que é a que gera mais polêmica, né? Mas ela é extremamente necessária, tá? E o que deve incluir, então, qual é a característica de uma educação sexual voltada para a infância? Em primeiro lugar, é trabalhar a privacidade, tá? Então, ensinar a criança de que existem partes do seu corpo, em geral a referência que se faz é a parte que o biquíni tapa e a parte que a sunga tapa. Então, que essas regiões, elas são íntimas, elas são privadas. Ninguém deve olhar, tocar, pedir para ver, pedir para tocar. Então, esse é um ponto fundamental. Ensinar privacidade, isso faz parte de uma educação sexual na infância, tá? Segundo ponto, as emoções, tá? Temos que legendar as emoções para as crianças. Então, nós ensinamos para as crianças que isso é um caderno, nós ensinamos para as crianças que isso é um livro, que isso é uma estante, e nós não ensinamos as emoções. Isso é raiva, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é alegria. Tem que ensinar. Ensinar emoções também faz parte de uma educação emocional, de uma educação sexual. Por quê? Principalmente porque quando uma criança tem uma baixa estima, quando uma criança é insegura, ela acaba se tornando uma presa muito fácil para abusadores. Essa é a verdade. Vai ser aquela criança e até o adulto que qualquer elogio que receber, qualquer convite que vai receber, qualquer presente que ganhar, vai aceitar. E vai aceitar em troca de quê? Então, é muito importante ter esse olhar atento para as emoções, para a autoestima, para essa criança se sentir segura e acolhida no seu lar. Senão também o que acontecer, ela nunca vai compartilhar. Vai compartilhar lá na vida adulta o que aconteceu nos primeiros anos de vida. Nós não queremos isso. Então, educar as emoções também faz parte de uma educação sexual para crianças, tá? Outro ponto que deve ser ensinado para as crianças nesse contexto é o consentimento. Ensinar a criança a dizer que não. Isso é muito importante. Ensinar a criança que existem limites. Então, esse aqui também é um outro tópico importante. Ensinar limites e respeito. Ou seja, limites que eu vou impor para os outros, daqui você não passa. E também ensinar respeito para o corpo do outro. Eu posso pegar no braço, posso brincar de pegar no cabelo, posso brincar de pegar na mão do coleguinha. E em outras partes eu não vou brincar de pegar. Isso tá
linkado à privacidade, isso está linkado a colocar limites, isso está linkado a consentimento, tá? E a mesma coisa também vai ser se alguém quiser ver, tocar alguma parte do corpo da criança. Ensinar essa criança que ela tem que dizer não. E aí também se linka com essa educação emocional que eu falei antes. Porque se a criança é ensinada que ela tem que ser boazinha para todo mundo, que o certo é obedecer a todo e qualquer mais velho que ela, também não vai dar certo, né? Então, tudo isso aqui tá linkadinho e é parte da educação sexual para as crianças. Então, aqui vou te dar também uma dica bem importante sobre essa questão do consentimento, do impor limites. Como, então, ensinar a criança a reagir em uma possível situação de abuso, de violação da sua privacidade, tá? Então, primeira coisa que a criança tem que fazer é dizer não. Então, isso tem que ser ensinado, tá? Dizer não. Alguém pediu para ver o que tá dentro da tua cueca, alguém pediu para ver como é que é a calcinha, alguém pediu para tocar, eu toco em você, você toca em mim. Dizer não. Tem que ensinar a criança a dizer não. Primeira coisa numa situação dessas é dizer não. Segunda, depois de dizer não, qual é a segunda coisa a fazer? Gritar. Tem que gritar. E terceira, sair correndo desse local, tá? Quarta, buscar um adulto de confiança. Isso tem que ser ensinado para a criança junto com esses outros contextos que eu coloquei, essas outras situações, faz parte de uma educação sexual e que não tem nada a ver com ensinar sexo. Não tem nada a ver com ensinar posições sexuais. Tem a ver com preservação da infância. Tem a ver com essa criança cuidar, ensinar esse autocuidado para a criança e que passa pela intimidade e pelas suas regiões íntimas, tá? Então, essa é uma abordagem para crianças voltado para a educação sexual. Claro que aqui eu tô falando de uma forma muito simples, muito resumida, mas consiste muito nisso. Já quando a gente vai falar de uma educação sexual para adultos, aí os temas já são diferentes, tá? Só que antes disso, talvez você esteja se perguntando agora, né? Mas, Cíntia, eu não aprendi nada disso na minha infância. Eu não aprendi a impor limites nas relações. Eu não aprendi a dizer não. Eu não consigo dizer não para nada, Cíntia. Eu não conheço as minhas emoções. E agora? Se eu não tive isso na infância, continuo não tendo. Então, o que eu preciso, assim, te dizer, tá? Realmente não tá certo, tá? É como se você tivesse passado ali de série na escola sem ter aprendido o conteúdo anterior. Então, vai tudo ficar meio bagunçado e a chance de tu não entender nada vai ser muito grande, né? Se você sente que não dá conta sozinha, que tudo isso tá realmente confuso, tá difícil, tá atrapalhando a sua vida, busque ajuda terapêutica, faça terapia, tá? Se você sente que mesmo não tendo tido essas informações, essa educação sexual na sua infância, hoje você consegue lidar com esses temas, você correu atrás para aprender o conteúdo que ficou pendente do ano passado, nesse exemplo que eu dei antes, então tá tudo certo, segue a vida. Mas é importante colocar isso. Nem sempre você vai conseguir sozinha dar conta dessas necessidades que faltaram. Aí você busca ajuda, tá bom? Mas então, como seria uma educação sexual voltada para adultos? Aqui o tema muda completamente, né? O que vai se falar? Em primeiro lugar, uma educação sexual voltada para adultos, ela tem que abordar tabus e mitos envolvendo a sexualidade e envolvendo o ato sexual, a concepção e envolvendo também doenças sexualmente transmissíveis. Então, ainda como muitas famílias não falam sobre esses assuntos, muita gente acaba ficando sabendo por amigos, por internet, por grupos de WhatsApp. Às vezes tem sim muitas coisas descabidas que as pessoas acabam reproduzindo. Então é importante trabalhar
para desmistificar e remover tabus também que possam estar atrapalhando sua vida sexual, tá? Outro tema que envolve a sexualidade na vida adulta, uma educação sexual na vida adulta, é o trabalho com bloqueios emocionais. E aqui entra principalmente a vergonha, entra a timidez. O tanto de mulheres que eu atendo como terapeuta que tem vergonha de conversar sobre isso com os seus companheiros, com as suas companheiras, não expressam aquilo que gostam, acabam fazendo o que não gostam, o que não querem. Por quê? Porque não sabem dizer não e às vezes nem sabem o que quer. Gente, eu nem sei o que eu gosto, eu não sei onde eu sinto prazer, eu não sei qual é a melhor posição, eu nem sei por onde começar. É muito grande. Então, muitas vezes isso é realmente ali até consequência de uma falta de educação sexual na infância. Chega na vida adulta, isso toma outra roupagem, isso aparece de uma outra forma, mas segue causando problemas. Então, bloqueios emocionais, timidez, vergonha de dizer, vergonha de fazer, faz parte aí de um trabalho de uma educação sexual na vida adulta. Um outro tema fundamental é a questão da comunicação. É importantíssimo existir uma comunicação aberta e honesta sobre limites e consentimento. Se você não consegue isso, você tem que aprender a impor também limites e a trabalhar consentimento dentro de um relacionamento e mais especificamente na vida sexual aí do casal, tá? É fundamental e isso faz parte também de uma educação sexual. Porque se é feito algo sem consentimento, isso é um abuso, tá? Se você aceita tudo livre e restritamente, isso também é um relacionamento abusivo, né? Então, é importante que esses temas, a comunicação, ela seja muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida no relacionamento. E, novamente, se você não consegue, busque ajuda, tá? Outro tema também é a questão do autoconhecimento e o trabalho de traumas, que se linka com esses temas anteriores. Se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei o que eu quero, se eu tenho vergonha, se eu tenho um preconceito com alguma prática, com alguma posição, com alguma coisa dentro, no contexto da sexualidade, da vida sexual, isso deve ser trabalhado, tá? Porque aqui, como terapeuta, também vou dizer, ainda as pessoas acham que a vida sexual é uma vida à parte. É um mundo à parte. E não. Você leva para a cama, sim, os traumas que você viveu, as crenças familiares, os valores religiosos que te foram ensinados. Então, tudo isso e mais outras coisas, falta de informação, vergonha, mitos que você acredita, vai tudo isso para a cama. Não é uma vida paralela, não é um universo paralelo à vida sexual. Isso tudo vai junto. Por isso que o autoconhecimento, educação emocional, trabalho com traumas e comunicação tem que ser trabalhado. Vai influenciar numa vida sexual harmoniosa para você e para o seu companheiro, sua companheira, tá bom? E um tema importante, assim, de colocar também aqui, uma ressalva, uma observação importante de colocar é que educação sexual muda ao longo da vida. Então, aqui eu fiz esse recorte desses dois universos, né? Então, uma educação sexual na infância, o que trabalharia, uma educação sexual na vida adulta, o que trabalharia, mas existem muitos outros contextos. Por exemplo, uma educação sexual no contexto da adolescência vai ter também ali outros vieses, aquela fase com hormônios a mil, vai ter também uma outra demanda. Outro tema também de educação sexual na gravidez. Como que é essa sexualidade dessa gestante? A sexualidade de uma mulher no puerpério. Então, uma mulher que, por exemplo, passou por um parto normal, como que é esses 40 dias depois do parto? E
depois dos 40 dias, né? Então, durante os 40 dias e depois, eu passei por um parto normal com epísio e é também um outro tema que foge desses outros assuntos até que eu coloquei aqui, né? Então, é um outro tema ligado à sexualidade que exige aí uma educação sexual. Outro tema também, idosos, né? A sexualidade na terceira idade. Vai ter demandas específicas. Nos meus atendimentos também, o que aparece também muito comumente? Mulheres que tiveram relacionamentos longos, muitos anos com a mesma pessoa e se separam. E aí vão reiniciar a vida sexual com outra pessoa. É um outro também contexto. Então, a educação sexual vai se mudando ao longo da vida, vai mudando ao longo das necessidades e dos movimentos da vida, tá? E se esses temas que eu falei aqui nesse nosso vídeo de hoje te interessaram, vou te deixar como sugestão uma playlist que eu fiz aqui sobre regulação emocional, em que vai te ajudar a trabalhar também com as emoções. E além disso, uma sexualidade sagrada, com um olhar holístico e também espiritual. Tem uma playlist específica aqui sobre sexualidade sagrada. Espero que tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!